Boa tarde a todos. Eu sou Henrique Adas, estou assumindo a presidência da Associação Brasileira de Atiradores Civis e eu estou gravando esse vídeo hoje que será colocado no canal da ABAT ainda hoje à tarde, dia 25 de outubro de 2019. Eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre os posicionamentos e os ideais da ABAT como entidade de tiro no Brasil. Tá? Antes de iniciar o foco, o assunto do vídeo, eu gostaria só de esclarecer, porque eu já estou desempenhando funções de presidente da associação, porém, principalmente quem é da associação deve ter percebido que eu não tenho assinado ainda quem assina a papelada é meu pai, o Arnaldo, e eu gostaria de falar um pouquinho brevemente sobre por que isso acontece. Acontece que não é só comprar arma que é burocrático no Brasil, como vocês sabem. Qualquer coisa que você vai fazer aqui é extremamente burocrático. E existia a necessidade de haver a troca da presidência. Meu pai abriu uma empresa de importação e seria humanamente impossível conciliar os dois trabalhos, fazer as duas coisas bem feitas. Então, ele precisou abdicar da presidência da associação, continua conosco, como vocês sabem, trabalhando conosco, porém não mais como presidente. Eu fui eleito, eu fui sugerido, porque eu estive na ABAT desde o início, acompanhando os trabalhos, conheço toda a parte operacional da ABAT, de campeonato, de cursos, enfim, toda a atuação da ABAT. Então, meu nome foi sugerido e fui aprovado pela diretoria. Fizemos a votação, fizemos a ata, quando fomos levar no cartório, falou, não, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Isso daqui, esse texto nessa folha tem poucas linhas, então aumenta a letra para ficar um trecho maior ou diminui para ficar na outra folha, coisas desse tipo. Ou seja, com isso invalidaram tudo que a gente tinha feito, falaram para a gente fazer uma nova convocação, fazer uma nova votação entre os diretores. Acontece que os nossos diretores estão espalhados pelo Brasil inteiro, alguns até fora do Brasil, eles exigem a assinatura, a caneta de cada um dos diretores, enfim. A gente teve que recomeçar todo esse trabalho por conta da burocracia do cartório, e é por isso que eu já desempenho as funções que eu posso como presidente, mas tudo que depende de uma assinatura é ainda meu pai que faz, porque a gente não conseguiu oficializar isso em cartório, a gente espera fazer isso o quanto antes. Tá? Então por isso que tem esse detalhe aí. Mas enfim, passando agora para o assunto do vídeo, hoje, como todos sabem, saiu a portaria 125 do COLOG, que foi um desastre, né? Foi um desastre. As coisas já não estavam como nós esperávamos, porque todos nós botamos muita fé nessa renovação, tanto na presidência quanto em boa parte também da Câmara e tudo mais, e as coisas não aconteceram como nós armamentistas esperávamos. Só que essa portaria veio aí mais uma paulada em cima da cabeça de todo mundo e, como sempre, gera um alvoroço. E eu não vou entrar aqui nos detalhes da portaria, tá? É isso, quem quiser saber melhor, entra lá no canal do meu pai, é ele que vai fazer isso, ok? Eu não tenho intenção de fazer essa análise, nem quando sai decreto, eu não assumi a presidência da ABAT para isso, tá? Isso daí eu vou deixar para as pessoas que são mais capacitadas para isso do que eu. Eu busco me capacitar no que eu posso, mas eu sei reconhecer as minhas limitações e terceirizar para pessoas mais capacitadas aquilo que eu acredito que possa ser terceirizado, ok? Inclusive, eu acredito que seja essa a função de um presidente, seja de associação, seja de um país ou de qualquer outro lugar. E, como sempre, quando sai algum texto desse tipo, levanta uma discussão muito grande sobre a atuação das entidades junto aos órgãos competentes, nesse caso o Exército, né? E a influência que elas possuem na emissão desse tipo de documento, seja portaria, seja decreto, seja o que for. E, obviamente, eu vou falar aqui mais especificamente da atuação da ABAT, que é por quem eu posso falar, perfeito? Ocorre muita desinformação em relação a esse tipo de coisa. Algumas pessoas, talvez seja por maldade, mas a imensa maioria eu acredito que seja isso mesmo, desinformação. Ouvem isso de alguma pessoa que elas confiam e repassam isso como se fosse uma verdade absoluta e acaba não sendo. Tá? Então, esse meu vídeo aqui
é para isso, é essa função. Eu vou falar da atuação da ABAT, para que ela serve, e é a isso que eu vou me ater. Perfeito? Então, se vocês querem um detalhamento sobre a portaria e tudo mais, vão buscar em outras fontes, não é esse o objetivo desse vídeo. Perfeito? Para fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que falar um pouquinho, brevemente, é sobre o nascimento da ABAT. Como que a ABAT nasceu? Por que ela nasceu? A ABAT ela nasceu como uma entidade de defesa de direitos, ok? Então, a ABAT nasceu para defender os direitos dos proprietários de armas no Brasil. É para isso que a ABAT nasceu. A ABAT não nasceu como federação. A confederação surgiu depois como uma necessidade dos associados. A legislação exigia, e ainda exige, que os atletas participem de campeonatos nacionais, de confederações, para poder ter alguns direitos. A ABAT vem dessa necessidade, criou a confederação para suprir isso. Então, a confederação existe por conta dos associados e não os associados por conta da confederação. Perfeito? E a ABAT nasceu como uma entidade de defesa de direitos, não como uma confederação. A confederação veio depois como uma necessidade dos próprios associados. Perfeito? O primeiro ponto importante a ressaltar é esse daí. Muitas pessoas têm acusado, mais diretamente, meu pai, que é a cabeça sempre foi o primeiro presidente da ABAT, é ele que tem um engajamento político e tem todo o network envolvido, mas indiretamente tem acusado as confederações de um modo geral, o que envolve a nossa, claro, de ser um sindicato do tiro ou tudo mais. E eu entendo isso, tá? Eu entendo isso e eu sei que existe. Eu não nego essa existência. Não vou aqui ficar falando nomes ou coisa assim, porque seria antiético, mas eu sei que existe. Porém, não é o nosso caso, tá? E por que não é o nosso caso? Primeiro, porque não faria sentido a gente lutar por um decreto ou por uma portaria que restrinja direitos, que crie burocracias para depois a gente vender facilidade e depois nós mesmos criarmos recursos e ofícios contra essas portarias, contra essas arbitrariedades. Ou seja, a gente estaria aí seguindo esse raciocínio, lutando contra algo que nós mesmos queríamos. Não tem sentido, não faz sentido nisso, ok? Porque se aquelas dificuldades fossem frutos da nossa influência, por que nós iríamos combater esses pontos uma vez que conseguíssemos? Ou seja, essa parte aí, enfim, eu acho que nem precisaria argumentar mais do que isso, não faz sentido. Mas vamos lá, além da portaria, está em discussão aí, está no debate, o PL 3723. Desculpa a vibração, é que eu estou gravando aqui do celular sem muita sofisticação, ok? Então, voltando aqui, está em debate aí também o PL 3723, que também tem sido foco de muita discussão. O PL 3723, ele é longe do ideal, mas muito longe do ideal, tá? Mas hoje é a nossa melhor chance. Quer dizer que é o ideal? Como eu disse, não é. E da forma que tem caminhado, as coisas não têm sido muito boas nas mãos de quem caiu e tudo mais. Porém, nós não podemos desistir agora. Se é a nossa melhor opção, nós temos que lutar para que a corda venha para o nosso lado, ok? Por exemplo, o 3722 sempre foi muito pior e eu via todo mundo defendendo. Então, assim, logo de cara, qualquer um que defendesse o PL 3722, principalmente nos seus últimos dias, não tem moral nenhuma para falar de 3723, tá? Porque o 3722 se tornou uma catástrofe tão ruim quanto, ou na verdade muito pior, tá? Então vamos relatar isso daí. Mas enfim, como eu disse, não é a intenção da ABAT criar dificuldades. E se vocês se lembrarem, alguns aí acompanharam, quem acompanha a gente aí pelo menos desde o ano passado,
qual que era o nosso projeto ideal? Não era o 3723. O projeto que nós gostaríamos era o 7075. Era um projetinho com 10 artigos, menos burocrático que isso é impossível. Era um projeto de 10 artigos que revogava o Estatuto do Desarmamento, e esses 10 artigos iam regulamentar toda a questão de armas no país. 10 artigos, ou seja, uma entidade que defende um projeto com 10 artigos não é uma entidade burocrata, vocês concordam comigo? Percebe que, mais uma vez, existe uma incoerência nisso daí, ok? E, inclusive, nós fomos até muito criticados por defender e participar da criação do PL 7075, porque diziam que era um projeto muito enxuto, era um projeto que ele não tinha a abrangência necessária para tratar da questão da legislação de armas. Ou seja, percebam que assim, não se decidem, né? Quando a gente defendeu um PL e ajudou a criar um PL de 10 artigos, diziam que era muito enxuto, que tinha que ter uma complexidade jurídica maior. E aí, agora que, como eu disse, é longe do ideal, mas a gente está buscando colaborar ali para que saia algo de bom dali, aí dizem que não, porque está dificultando esse sindicato do tiro e não sei o quê. Pessoal, vamos usar a razão e não vamos ter memória curta, por favor, tá bom? Vamos usar a razão. E aqui entra num outro ponto interessante. A ABAT, ela tem, graças a Deus, aí uma participação substancial em diversos setores. Então, nós temos uma abertura aí com o Exército, nós temos hoje uma abertura muito boa com o Congresso e também com o governo, com o primeiro escalão do governo, tá? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tá? Eu não me lembro de antigamente ter uma acessibilidade tão grande e tão abrangente quanto a gente tem hoje. Isso é algo bom. Só que a gente tem que destacar aqui uma coisa. Não é só porque nós temos acesso ao Congresso, ao governo ou ao Exército que nós temos uma influência significativa sobre eles. O acesso que a gente tem é o seguinte: eles nos chamam, nós vamos lá e damos as nossas sugestões, as nossas opiniões. Isso não quer dizer que o que a gente está falando está entrando. Bem pelo contrário. Maior parte do que a gente fala ou não entra, ou entra o contrário do que a gente falou. Ok? Isso quer dizer que não serve para nada? Bom, dá para argumentar. Só que eu acho que é melhor não ser ouvido, ou melhor, acho melhor ser ouvido e não atendido do que nem ser ouvido. Ok? Porque pelo menos se a gente está sendo ouvido, está dando espaço, a gente incomoda, a gente fala o que a gente quer, a gente fala, a gente não gostou disso. Ok? Que nem o meu pai fez o ofício aí pro general, hoje, em relação a essa portaria que saiu, ele que foi eleito lá, conselheiro consultivo, por ser presidente da ABAT, tá? Então, o Arnaldo Adas foi eleito ali para o conselho consultivo, foi escolhido, mas em virtude da sua presidência na associação, ok? Isso é importante ressaltar, tá? E depois ele continuou como membro honorário, benemérito, enfim, não lembro exatamente a nomenclatura, e em virtude disso ele enviou a carta. Durante o período dele lá, muitas das coisas que ele levou não foram atendidas, tá? Porque assim funciona. O máximo que a gente pode fazer é levar a demanda até lá. Quantas vezes nós não discutimos nas diretorias, ou às vezes até nos grupos com os associados, o que a gente pode levar? Entendeu? E a gente levava, mas não quer dizer que vai ser atendido. Não quer dizer que vai ser atendido. Então isso é uma coisa muito importante. Acham que saiu uma coisa ruim, a ABAT estava envolvida, ou o Arnaldo estava envolvido, então eles são culpados, ou qualquer outra confederação é culpada. Não é assim que funciona, não é tudo que a gente leva que é acatado, muito pelo contrário, ok? Então vamos ter bom senso nisso daí. É aquela velha história, né? Nem tudo que é reciclável vai ser reciclado, tá? Então é o parâmetro comparativo aí. Nem tudo que a gente leva até lá de demanda vai ser atendido, infelizmente, nós gostaríamos que fosse, tá? Então o meu vídeo aqui
era só para falar sobre isso, ok? Sobre o posicionamento da ABAT, sobre o que nós defendemos a liberdade, nós defendemos que o cidadão possa comprar o seu armamento sem obrigação de participar de absolutamente nada, ok? Que ele possa comprar por ser cidadão. O fato dele ser cidadão lhe garante o direito. É isso que a gente defende, ok? Mas não é isso que existe hoje. Mas é aonde a gente quer chegar. Deu para entender? Ou não? Tá? Essa que é a questão. E por que isso? Falar, Henrique, mas se acabar a obrigatoriedade de participar em provas de confederação, vocês vão perder dinheiro. Não, não vamos. Não vamos. Porque, como eu disse, a confederação nasceu de uma necessidade. Ela não existia antes. Isso quer dizer que a confederação também vai deixar de existir porque acabou a obrigatoriedade? Não, também. A confederação existe pelo esporte. O esporte vai continuar existindo, sendo obrigado ou não. Ok? Então, a única diferença é que quem for participar, vai participar por hobby. Vai participar porque quer, não porque é obrigado por isso ou por aquilo. Ok? Volto na questão do PL 7075. Era isso que a gente buscava. A liberdade dos indivíduos. Ok? Nós não gostamos de todas essas obrigatoriedades. Perfeito? Nós não lucramos com isso. A ABAT não tem nem mais cobrado declaração de ranking, modalidade. A gente não lucra com isso. Ok? E isso não é bom. Porque quanto mais dificuldades, menos pessoas no esporte. Quanto menos pessoas no esporte, a gente está perdendo. Está todo mundo perdendo. Perde a confederação, perde o clube, perde a associação. Todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo. Ok? É muito importante ficar claro isso. Ok, pessoal? Então, o meu recado aqui, esse era hoje. Ou melhor, meu recado hoje era esse. Tá? Tô até ficando louco já. Hoje o telefone não parou, é aquela loucura. A gente tem que ficar explicando o óbvio. A gente tem que ficar debatendo com pessoas que supostamente estão do nosso lado, ou seja, do mesmo lado, que querem as mesmas coisas, todo mundo armamentista, todo mundo quer ter arma, todo mundo quer liberação, só que a gente tem que ficar degladiando entre a gente, quando na verdade a gente deveria estar lutando contra a esquerda. É uma insanidade isso daí. O Freixo conseguiu aí assumir o PL e eles não precisaram fazer nada. A esquerda não está precisando fazer nada contra a gente. Ela só está precisando ficar parada e a gente mesmo está se batendo. Percebem? Então, por favor, pessoal, vamos usar um pouquinho mais da razão. Tá? Existem frutos podres? Com certeza. Existem os frutos podres entre os CACs, entre os despachantes, entre os clubes, entre as confederações. Onde tem pessoas, vai ter coisa ruim. Seja no mundo do tiro, seja no mundo religioso, seja no mundo o que for. Tem pessoa envolvida, vai ter problema. Mas vamos tomar cuidado com as generalizações e vamos buscar usar um pouco mais de bom senso e não atacar quem está tentando ajudar. Ok? Como eu disse, eu não posso falar por outros, eu não posso falar por outras pessoas, por outras instituições, eu posso falar por mim, Henrique Adas, e pela ABAT e pelo serviço que a gente faz, ok? Busquem conhecer melhor, se tem qualquer coisa que discordem, traz até a gente, ok? Tem o nosso e-mail, tem o nosso telefone, ok? Traz até a gente e a gente vai tentar debater, a gente vai tentar explicar, a gente vai tentar conversar. Mas não vamos ficar degladiando entre nós, porque quem sai ganhando é a esquerda, e quando a esquerda ganha, a gente perde, o Brasil perde, todo mundo sai perdendo, ok? Eu espero que eu tenha conseguido passar meu recado. Eu tentei, está quase 20 minutos, eu tentei ser breve, mas é um assunto delicado, que requer atenção e que requer detalhismo, clareza. Então, qualquer dúvida que tiverem, por favor, entre em contato, mandem e-mail para a ABAT, mandem e-mail para mim, manda WhatsApp, tá? A gente está sempre à disposição para buscar esclarecer, ok? Então é isso, um abraço a todos e vamos orar, rezar, enfim, seja lá qual for a sua denominação, vamos torcer para que tudo acabe bem
e para que os nossos esforços sejam recompensados. Ok? Um abraço e até mais.